Olá, tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais uma tiragem aqui no nosso canal, Mordente Oráculos. Meu nome é Márcio e o nosso tema hoje vai ser o seguinte: Conselho da Espiritualidade sobre esse momento. Para hoje eu trouxe duas opções. Opção número 1, a placa de cerâmica quadrada, e a opção número 2, a placa de cerâmica redonda. Tá? Então tentem se conectar a uma das peças, sem pressa, sem ansiedade. Façam aí uma parada, respirem fundo, vejam realmente qual a pedra chama mais atenção, qual a peça, né, chama mais atenção de vocês, qual a peça parece querer falar mais com vocês, tá? E vamos ver um conselho da espiritualidade sobre o momento que nós estamos passando, tá bom? Então vamos lá, para o vídeo não ficar muito longo, vamos dar andamento. Quem já se conectou e escolheu a peça quadrada, vamos lá. Conselho da espiritualidade sobre esse momento, para quem se conectou com a primeira opção, a peça de cerâmica quadrada. Conselho da espiritualidade sobre esse momento, para quem se conectou com a peça de cerâmica quadrada. Mostra pra gente. Conselho da espiritualidade sobre esse momento, para quem se conectou com a primeira opção, a peça de cerâmica quadrada. Nós temos a torre. A torre, gente, ela fala pra gente o seguinte: a torre é uma carta de desconstrução, né? Então tem horas que a gente precisa deixar ruir o que quebrou para a gente poder reconstruir ou substituir essa situação. Então a torre ela pede assim para a gente: deixe ruir aquilo que já não te agrega nada. Deixe cair aquilo que já não está acrescentando mais nada para a sua vida. Deixe ir embora, deixe cair, deixe desmantelar. E aí a gente vê se vale a pena arrumar, se tem condições de colocar essa torre novamente em pé, ou se a gente fecha o livro, né, em vez de virar a página e segue adiante. Vá numa outra direção, num outro caminho, buscando aí algo novo para a vida da gente, tá? Então a torre é uma carta muito que fala da oportunidade de nós podermos também reconstruir uma situação ou reconstruir uma situação, né? Construir algo novo ou reconstruir alguma coisa na nossa vida. Vamos ver o que mais. Deixa eu só fechar aqui a janela que tá um vento. Vamos ver o que mais o tarô nos fala a respeito da situação. Conselho da espiritualidade sobre esse momento, para quem se conectou com a placa de cerâmica quadrada. Conselho da espiritualidade sobre este momento, para quem se conectou com a placa de cerâmica quadrada. Conselho da espiritualidade sobre esse momento, para quem se conectou com a primeira opção. Conselho da espiritualidade sobre esse momento, para quem se conectou com a primeira opção. Foram muitas, eu não vou deixar, não vou aceitar. Conselho da espiritualidade sobre esse momento, para quem se conectou com a primeira opção. Conselho da espiritualidade sobre esse momento, para quem se conectou com a primeira opção. Cortando em 3, deck do meio. Nós temos 10 de copas, 3 de paus, 3 de ouros, 7 de ouros, força, 9 de espadas. A carta do corte é um 4 de paus. O que o jogo aqui nos fala, gente? A gente começa com a carta da torre. A torre fala: deixa ruir aquilo que não agrega mais nada, deixa ruir aquilo que não acrescenta mais nada para a vida da gente. Porque muitas vezes quando a gente deixa ruir algo, a gente tem a possibilidade de reconstruir essa situação de uma forma muito melhor do que ela estava sendo construída antigamente, ou a gente pode ter a oportunidade de construir uma nova história, um novo caminho, um novo rumo aí para a nossa vida. A gente abre o jogo com um 10 de copas. O que é o 10 de copas? A carta do final feliz.
Então, se a gente quer ter um final feliz diante de uma situação, a gente tem que construir essa situação de uma forma a ser interessante, ser favorável para a gente poder ter o final feliz dela. Seguido de um 3 de paus. O que é o 3 de paus? O momento agora é um momento de parar, pensar e planejar. Voltando, gente, era o homem do ovo. O 3 de paus é uma carta que fala muito da gente olhando ali para o horizonte, de uma pessoa olhando ali para o horizonte, pensando e planejando o que ela pode fazer, pensando e planejando como vai resolver situações, né? Como vai solucionar situações. Então o 3 de paus é uma carta que fala que a gente também precisa se preparar, a gente também precisa olhar a situação e racionalizar sobre ela, né? Pensar, ver o que a gente poderia fazer, qual o rumo poderia tomar, qual o caminho poderia seguir, e não agir na impulsividade. Existe aqui a necessidade de se planejar o que se vai fazer mais adiante. Existe a necessidade de se pensar o que faria a respeito de situações e trabalhar para que isso aconteça. A gente vem com um 3 de ouros em seguida. O 3 de ouros é a carta do começo do trabalho. Quando a gente vai fazer uma construção, a gente começa pelo alicerce, não pelo telhado. Então não adianta eu pensar num final feliz se eu não estou fazendo uma estrutura para que eu tenha esse final feliz. E a torre só vem abaixo se ela não foi construída em cima da rocha. A torre, ela cai se ela foi construída em cima da areia. Então, para não ter ali os sonhos desmantelados, né, as coisas ali frustradas, é necessário a gente fazer uma base, uma estabilidade, uma solidez da situação. Então, o jogo pede muito o seguinte: façam um alicerce bem firme, na qualquer área. Pode ser no afetivo, pode ser no profissional, pode ser no financeiro. A gente precisa se preparar, a gente precisa planejar, a gente precisa ver e trabalhar para que esse alicerce seja feito e que a gente consiga construir, levantar as paredes sem o perigo dela cair na cabeça da gente. Então é muito necessário a gente fazer, uma base estruturada, uma base bem feita, para que a gente possa ter sucesso diante das situações. Só que em seguida eu tenho um 7 de ouros, que te fala o quê? Tudo tem um momento certo de acontecer. Existe um momento de plantar e existe um momento de colher. A fruta não está madura. Então não adianta você tirar uma banana verde do cacho e querer comer. Aquele bicho não dá. Ele gruda, ela prende, ela amarra na boca da gente. O máximo que você consegue fazer é biomassa, para quem gosta ainda. Então a gente tem que esperar sim o momento certo das coisas estarem prontas para serem colhidas, esperar o momento certo de efetivar ali os nossos planos, né? Fazer as coisas de uma forma coerente, uma forma decente, para a gente conseguir ter uma colheita que possa ser interessante para a gente. O 7 de ouros fala que a colheita vai vir, mas na hora que ela estiver pronta para acontecer, e não na hora que a gente quer que ela aconteça. Então a gente também precisa ter a sabedoria de esperar o momento certo das coisas acontecerem, das coisas darem certo, seguido da carta da força. O momento é o momento da gente manter as emoções num segundo plano e tentar olhar para esta situação de uma forma mais racional, de uma forma mais prática. Porque o que é a força? É a gente controlar os sentimentos e agir pela razão. A gente racionalmente mantendo as nossas emoções ali guardadas, as nossas emoções ali escondidas, né? E lidando com a situação de uma forma mais racional, de uma forma mais prática, mais objetiva, né? Mas não adianta também só a gente pensar e também não agir, porque olha aqui, em seguida eu tenho o 9 de espadas, o tormento da mente. A gente pensando tanto a respeito de uma situação, mas muitas vezes a gente pensando de uma forma errada. A gente pensando, não se planejando para construir alguma coisa e pensando a respeito do que está acontecendo, mas sem buscar alternativas, sem buscar ali novos direcionamentos, novas direções às situações. O 9 de espadas fala que muitas vezes a gente chega a perder noites de sono pensando a respeito de uma situação. Mas muitas vezes a gente pensa no problema e não pensa nas soluções, e a gente tem que plasmar são as soluções, porque tudo aquilo que é pensado é plasmado. O que é plasmado é jogado para o universo como uma forma de pedido. Se eu penso no problema, eu vou ter mais problemas. Se eu penso na solução desses problemas, o universo vai me encaminhar soluções também. Então a gente tem que também saber como pensar a respeito de uma situação. Buscar ali, encontrar as respostas que a gente tanto quer, né? As soluções que a gente está buscando para as situações.
A carta do corte é um 4 de paus, que é uma carta que fala de estruturação. Só que é uma estruturação que acontece de uma forma solta, de uma forma leve, de uma forma natural. Naturalmente as coisas vão se acertando, naturalmente vão se encaixando, naturalmente vão dando certo. Então o 4 de paus, ele é uma carta de estrutura, porque o 4, ele é um número de estrutura, né? São 4 os pés de uma cama, de uma mesa, de uma cadeira, as rodas de um carro, as patas de um animal. Então ele traz estabilidade, traz solidez, porém de uma forma leve, de uma forma solta, de uma forma natural. A vida também vai se encarregando de encaixar as peças. A vida também vai se encarregando de mostrar para a gente o melhor rumo e o melhor caminho. Mas a gente tem que pensar sempre na solução e nunca no problema, né? Porque quando a gente pensa no problema, o problema vai se avolumar na vida da gente. Gente, de vez em quando eu falo muito rápido mesmo, porque as informações vão vindo na minha cabeça tão rápido que se eu não falo rápido eu acabo perdendo um monte de coisa. Então desculpem, tá? Vou tentar falar mais devagar aqui. Percebi que eu tava... A rotação estava super alta, né? Mas então a carta do 4 de paus, ele pede muito isso pra gente, que as coisas podem sim se estruturar, as coisas podem sim se fazer, porém a tendência é que elas aconteçam de uma forma leve, de uma forma solta, naturalmente vai acontecendo, naturalmente vai fluindo, naturalmente vai dando certo, tá? Então, mas aqui falta sim planejamento, deixe ruir o que não tá certo. Tenham a oportunidade de construir novamente situações, só que agora com um alicerce bem feito, porque assim vocês conseguem sim ter um final feliz da situação. Vamos ver o conselho do oráculo para vocês. Conselho da espiritualidade sobre esse momento para quem se conectou com a primeira opção, que é a peça de cerâmica quadrada. Vamos ver o conselho da espiritualidade através do oráculo. Nós temos a carta de flexibilizar. Minha escolha sábia nesse momento é não ser tão olho por olho, dente por dente. Reconheço que o desafio é sair do meu forte sistema de crenças e receber a opinião do outro num lugar de valor. Tá lá, né, gente? Minha escolha sábia nesse momento é não ser tão olho por olho, dente por dente. Reconheço que o desafio é sair do meu forte sistema de crenças e receber a opinião do outro num lugar de valor. A gente tem que trabalhar, a gente tem que investir, a gente tem que fazer com que as coisas deem certo, mas existe também um planejamento. A gente precisa também saber o que a gente está fazendo, né? E não simplesmente agir por agir. A gente tem que ser mais flexível também diante das situações, manter ali a emoção sob controle, agir racionalmente, mas sempre buscando também soluções e não somente não se posicionando, mas não fazendo nada para que as coisas aconteçam. Que dessa forma as coisas conseguem sim se estruturar, conseguem sim se fazer, conseguem sim se solidificar de uma forma interessante para tudo. Então deixe ruir o que não está certo e dê a oportunidade para que algo novo ou a forma de se fazer seja nova. Que assim a gente consegue resultados diferentes e a gente tem que ser mais flexível, a gente tem que ser mais maleável diante das situações, né? E dessa forma a gente consegue obter o sucesso que a gente tanto quer, que a gente tanto precisa, tá bom? Gostou? Deixe o seu like, compartilhe o vídeo. Quem não é inscrito no canal, se puder se inscrever, agradeço. Sugestões de tema podem deixar aí nos comentários, que eu estou sempre pegando, sempre trazendo. E quem tiver interesse numa consulta particular somente na sua energia, meu WhatsApp está no descritivo do vídeo. É só entrar em contato que eu passo as informações necessárias, tá bom? Vamos ver agora para quem se conectou com a segunda opção, a placa de cerâmica redonda. Vamos lá? Sai a quadrada, entra a redonda. Conselho da espiritualidade sobre esse momento, para quem se conectou com a placa de cerâmica redonda, opção de número 2. Conselho da espiritualidade sobre esse momento, para quem se conectou com a segunda opção, a placa de cerâmica redonda. Cortando em 3, deck do meio, nós temos a carta do eremita. O eremita, gente, é uma carta que pede pra gente o seguinte: calma, paciência, prudência.
O eremita sempre pede calma, paciência e prudência, né? O eremita está procurando respostas, ele está procurando uma luz no fim do túnel. Tanto que o eremita ele sempre tem uma fonte de luz nas mãos dele. Ou é uma vela, ou é uma lanterna, ou é uma lamparina. E com essa fonte de luz ele procura encontrar o melhor caminho, ele procura encontrar a melhor resposta, a melhor solução para as situações. Então o eremita ele é uma carta da gente procurar respostas, né? Procurar aí soluções para o que a gente está passando, porém com calma, com paciência, com prudência, não trocar os pés pelas mãos, tá? Vamos ver agora o que o universo nos fala da situação. Conselho da espiritualidade sobre esse momento. Para quem se conectou com a segunda opção, a placa de cerâmica redonda. Conselho da espiritualidade sobre esse momento. Para quem se conectou com a segunda opção. Conselho da espiritualidade sobre esse momento. Para quem se conectou com a segunda opção. Vamos ver? Conselho da espiritualidade sobre esse momento. Para quem se conectou com a segunda opção. Vamos lá? Conselho da espiritualidade sobre esse momento. Para quem se conectou com a segunda opção, a placa de cerâmica redonda. Nós temos 10 de ouros, 4 de espadas, louco, rei de ouros, mago, 6 de ouros. A carta do corte é um 9 de copas. Bom, vamos lá. O eremita começa com calma, paciência, prudência, a gente procurando ali encontrar respostas, a gente procurando uma luz no fim do túnel. Para a gente conseguir a estabilidade tão desejada, né, a estrutura tão desejada, porque a gente vem aqui com um 10 de ouros, o 10 de ouros é a carta máxima da estabilidade, da solidez, a gente tem que se preparar também para isso. Eu tenho em seguida do 10 de ouros, eu tenho o 4 de espadas. O que é o 4 de espadas? O descanso do guerreiro. Existe a hora de agir e existe a hora de se preparar. Existe a hora de se recuperar, de se recarregar as energias. E o 4 de espadas é justamente esse momento da gente dar uma parada, pegar o nosso carregador, ligar na tomada, tentar chegar com a nossa bateria o mais próximo possível do 100%, para a hora que a gente precisar agir, a gente ter energia suficiente para agir, a gente ter de onde tirar forças para fazer as coisas acontecerem, né? Então o 4 de espadas ele fala assim para a gente, o momento agora não é o momento de agir. Não é um momento de ir atrás de respostas, de soluções. O momento agora é da gente dar uma parada, pegar o nosso carregador, ligar na tomada, tentar encher a nossa bateria, para a hora que a gente precisar se movimentar, a gente ter condições disso. Então o 4 de espadas ele fala assim, dê um tempo para você mesmo. Tire aí um período de 4 semanas a 4 meses para se recompor, se reestruturar, se reequilibrar. Faça algo que você gosta, faça algo que te faça bem, faça algo que te engrandeça de uma forma ou de outra. Então o momento é um momento de se priorizar também. É um momento de soltar, olha aqui o louco. Não adianta a gente querer ter o controle de todas as situações o tempo inteiro. Não adianta a gente querer que as coisas se façam na hora, do momento e no tempo que a gente quer. A gente tem que aprender também a soltar e largar para o universo. A gente tem que fazer a nossa parte. Fazer o que cabe a gente. O que não cabe a gente deixa que o universo resolve. Não adianta a gente também ficar ali se martirizando diante de uma situação que não depende da nossa postura. Não adianta, não depende do nosso posicionamento, né? O que a gente tem que fazer, o que a gente tem que fazer. A gente fazendo a nossa parte, o universo se encarrega de fazer a outra, tá? Então a gente precisa também aqui aprender a soltar para que as coisas se façam, para que as coisas aconteçam. Em seguida tem um rei de ouros. O rei da estabilidade, o rei da solidez, né? E bem embaixo de um 10 de ouros, ou seja, muitos aqui estão tentando uma estabilidade, uma solidez, ou em relacionamento, ou na própria parte financeira, enfim, estão tentando estruturar, e as chances de conseguirem estruturar são muito grandes. Está ali nas mãos de vocês, eu tenho um mago aqui em seguida, para que vocês consigam trazer a estrutura e a solidez que o rei de ouros deseja, né? Que o rei de ouros tanto sonha. Então existe grandes chances das coisas conseguirem se fazer
conseguirem se estruturar. Está muito nas mãos de vocês também conseguirem isso. Como? Através da materialização. Porque o mago é a carta da lei da atração. Tudo aquilo que a gente pensa, a gente plasma. O que a gente plasma, a gente joga para o universo como uma forma de pedido. Então vamos nos recompor, vamos nos estruturarmos para a gente ter condições de plasmar para o universo aquilo que a gente realmente quer, aquilo que realmente a gente está buscando. Então vamos tomar muito cuidado também com os nossos pensamentos. Vamos tomar muito cuidado para plasmar aquilo que realmente a gente quer, aquilo que a gente está buscando, que a gente está desejando. Então a gente precisa sim pensar a respeito das situações de uma forma positiva, jogar para o universo os nossos pensamentos positivos. E para isso a gente precisa se equilibrar. Olha aqui o 6 de ouros. O 6 de ouros pede muito equilíbrio diante das situações, porque o 6 de ouros é uma carta de desequilíbrio. Né? No momento pode estar aí desequilibrado, no momento pode estar indo mais para um lado do que o outro. Então, para as coisas poderem fluir, para as coisas poderem acontecer de uma forma interessante, de uma forma positiva, de uma forma favorável, é muito importante que vocês mantenham um equilíbrio diante da situação, que vocês se equilibrem diante de tudo aquilo que vocês estão vivendo, né? Diante de tudo aquilo que vocês querem para a vida de vocês, como plasmando positivamente através do mago. Lembre-se que vocês estão com um poder de plasmar muito forte. Tudo aquilo que a gente pensa, a gente plasma. O que a gente plasma, a gente joga para o universo como uma forma de pedido. Então vamos usar os nossos pensamentos a nosso favor e não contra a gente. A nossa carta do corte é um 9 de copas, a carta da completude amorosa, né? Só que o 9 de copas ele fala pra gente o seguinte, é muito importante a gente agir através também dos sentimentos, não agir emocionalmente falando, mas agir de uma forma a gente conseguir fazer com que as nossas emoções, os nossos sentimentos sejam também agraciados, né? Sejam ali também levados para um lado positivo. Então, tudo aquilo que a gente faz com amor, tudo aquilo que a gente faz com boa vontade, a gente tem muito mais chances de conseguir a vitória, a gente tem muito mais chances de ter sucesso nessa empreitada. Então usem o coração de vocês também para conseguir o que vocês querem. Tudo aquilo que é feito com boa vontade, com amor, com dedicação, as chances de sucesso é muito maior. As chances de sucesso é extremamente maior do que quando a gente faz as coisas simplesmente por fazer, né? Então usem o coração de vocês também como uma força motriz para a situação. Vamos ver o que o oráculo nos fala agora a respeito da situação. Gente, esse é o último vídeo de hoje, a voz já não está saindo mais, né? Tô totalmente de afanho. Opa! Conselho da espiritualidade sobre esse momento. Olha a carta que saiu, que interessante. Paciência. O eremita nos fala sobre o quê? Calma, paciência, prudência. Aí cai paciência. Eu reconheço que a melhor escolha agora é ter paciência. Seja para ter mais clareza sobre a situação, seja porque a resolução depende de outras pessoas, seja porque dentro ou fora de mim nem todos os elementos necessários estão presentes. Eu reconheço a necessidade da ação do tempo. O conselho do tarô aqui, né, foi exatamente o que foi falado na leitura. A gente tem que fazer o que está ao alcance das nossas mãos. O que não está ao alcance das nossas mãos, a gente tem que confiar e soltar para o universo. Vamos fazer a nossa parte e deixar que o universo também faça a outra, né? Reconheço que a melhor escolha agora é ter paciência. O eremita aqui, calma, paciência, prudência diante das situações. Seja para ter mais clareza sobre a situação, seja porque a resolução depende de outras pessoas. Nem tudo está nas nossas mãos, né? Seja porque dentro ou fora de mim, nem todos os elementos necessários estão presentes. Tem vezes que as coisas não aconteceram, porque está faltando ainda algumas coisas a serem resolvidas, né? Eu reconheço a necessidade da ação do tempo. Então, gente, é esperar um pouco, agir com calma, com paciência, com prudência, se recompor, se reestruturar, pensar positivamente a respeito da situação, que as coisas aqui têm grandes chances de se estruturar, tem grandes chances de se fazer, tem grandes chances sim de dar certo. Mas lembre-se sempre de colocar também os sentimentos em prática, né?
tudo aquilo que é feito com amor, tudo aquilo que é feito com boa vontade, com dedicação, tem uma chance muito maior de dar certo do que em outras situações, tá bom? Gostou? Deixe o seu like, compartilhem o vídeo. Quem não é inscrito no canal, se puder se inscrever, agradeço. Sugestões de tema podem deixar aí nos comentários, que eu estou sempre pegando, sempre trazendo. E quem tiver interesse numa consulta particular somente na sua energia, meu WhatsApp está no descritivo do vídeo. É só entrar em contato que eu passo as informações necessárias, tá bom? Gente, espero que vocês tenham gostado, espero ter conseguido ajudar vocês de alguma forma. Muito obrigado, fiquem com Deus, uma boa sorte e até uma próxima. Tchau, tchau.